manifestações contra personagens e não contra a causa. Por exemplo, a corrupção. Quais os impactos das novas regras de aposentadoria para a economia brasileira? E será que o futebol não deveria utilizar a tecnologia para diminuir os prejuízos com os erros de arbitragem? Esses serão os temas que serão discutidos hoje pelos nossos professores que participam do programa Contraponto. Ao meu lado direito, o professor José Maria Pereira, do curso de Ciência Econômica. Olá, que tal? Tudo bem, professor? Todos. Tudo bem. Retornando à bancada, a senhora Larissa Pereira. Tudo bem, senhor? Tudo bem. A senhora Ramalho Pereira Pereira, né? Um sobrenome ficar com os filmes do curso de Serviço Social. E à minha esquerda, então, professor Lissandela Nora, diretor da Incubadora Tecnológica, também professor do curso de Administração. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Quintana? Tudo tranquilo? E o professor Alexandre Macar, professor de História, professor do curso de História, professor de História dos mais variados cursos e também jogador de tênis nas horas vagas, né, professor? Tudo bem, Quintana. Menos jogador de tênis. Para quem não notou, o pessoal pegar uma reprise dos primeiros programas de Contraponto que o professor Macari participou, ele diminuiu bastante de tamanho, tá voando, né, professor? Estamos melhorando aí a forma. Brincadeiras à parte, a gente vai debater então este primeiro tema em relação à questão dos personagens, né? A centralização em algumas figuras simbólicas em vez do protesto contra um tema. Por exemplo, a corrupção. Há alguns meses a gente vem discutindo muito essa questão da crise moral, a crise política que nós vivemos, a crise econômica. E a gente tentou trazer uma pauta um pouco diferente hoje, para fugir um pouquinho, não parecer mesmice, na verdade, as denúncias seguem, o tema de corrupção, ele segue em pauta. Mas a gente tem observado, por exemplo, dois protestos em especial na última semana. Por exemplo, o protesto dos caminhoneiros, que está ocorrendo ainda nessa semana, onde os manifestantes pedem a renúncia ou impeachment da presidente Dilma, em primeiro lugar, fora a pauta que é específica dos caminhoneiros. E no fim de semana teve um protesto contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O que chama atenção é que existem vários outros políticos que também estão sendo acusados de corrupção, nenhum deles está condenado, todos estão sendo investigados, mas há suspeita, por exemplo, de 47 políticos envolvidos na Operação Lava Jato, 22 deputados federais, 12 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora. Por que será que existe essa questão do personagem, do símbolo do manifesto e não a temática em si como luta desses movimentos? Eu estendo a palavra aos nossos professores. Professora Larissa, que estuda a questão dos movimentos sociais. Eu percebo assim que naturalmente as pessoas têm a tendência, né, de personificar as causas, as pautas, né, as lutas. E isso é uma questão histórica, né? A gente personifica tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim, né? E no caso da corrupção no Brasil, eu acho que parece que é tão menos palpável, né? Tão irreal, se tu não tem uma figura, uma pessoa, um personagem para te apontar o erro e fazer com que aquela pessoa, ela de alguma forma responda ou pague pelos aqueles erros cometidos, do que tu discutir uma pauta que é muito mais ampla, que é o grande pano de fundo, que é a corrupção. Porque parece que quando a gente fala corrupção, a gente está falando em algo que é muito subliminar, né? Que não é algo real. Então eu acabo fragmentando as lutas, né? Eu fragmento a luta das mulheres, eu fragmento a luta dos caminhoneiros, eu fragmento a luta dos trabalhadores em geral, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, encontrar resultados mais efetivos, culpabilizando e fazendo com que aquelas pessoas elas sejam punidas, né, de alguma maneira. Assim como em tudo, a gente acaba falando, quando a gente fala da segurança pública, a gente pega o secretário da segurança pública ou a gente pega o ministro da segurança pública e a gente culpabiliza essas pessoas pelas coisas não darem certo, né? Ou também, como eu falei, né, anteriormente, tanto para o bem quanto para o mal, a gente costuma naturalmente culpabilizar e personificar as nossas lutas e fragmentá-las, né? Aí a grande dificuldade da gente conseguir ações mais efetivas e a longo prazo, porque a gente acaba fragmentando e não fazendo delas o grande eixo norteador de questões mais abrangentes, né? Uhum.
Eu concordo com a professora Larissa nesse sentido. Eu até acho que tem um outro elemento que pode aparecer, né, como um agravante, talvez, né, é que dependendo da forma como a mídia cobre, o nome dos sujeitos aparece como pessoa física, né, tipo Lula, Dilma, agora o Eduardo Cunha começou a aparecer também, né, e em outros casos aparece uma pessoa jurídica, um instituto X, né, que o Lula também tem um instituto, né, mas geralmente não é atribuído ao instituto do Lula, é atribuído à pessoa física. Então, eu acho que esse é um outro aspecto, assim, quando ainda estão investigando, né, a forma como se quer dar destaque para certas questões, muitas vezes fica muito mais clara, assim, a proposta ou o viés ideológico da mídia que está cobrindo, está, né, digamos, investigando antes da polícia, inclusive, né, que foi uma brincadeira que eu fiz semana passada, né, porque é impressionante, né, se já está todo com a investigação pronto, né, chega lá, passa para a polícia vai lá e prende os sujeitos, né, se está definido isso mesmo, né. Então, porque também tem outra questão, né, manchete de capa salta muito mais aos olhos do que uma notinha pedindo desculpas por alguma coisa que foi publicada na capa. Então, isso acontece também, muitas vezes, dependendo da cobertura da mídia e do veículo de imprensa, né? Então, acho que esse é um outro aspecto que também se relaciona, de certa forma, com essa ideia de escolher esses ou heróis ou vilões dessas histórias, porque, de fato, né, isso é muito notório de qualquer produção artística, cinematográfica, né, que tem sempre seus heróis, vilões, né, e, né, enfim, segue-se uma ideia folhetinesca, inclusive, né, de novela. E daí por isso que também as pessoas se frustram com muita facilidade, né? Porque se aquela pessoa que ela apontou como culpado não tiver, de alguma maneira, sido punida, né, para ela não valeu nada todo o processo investigativo e os outros elementos que fizeram parte daquele processo e que foram, de alguma forma, culpados e estão pagando pelos seus atos, né? Então, os outros elementos, né, os outros figurantes, se a gente pudesse assim dizer, se eles foram condenados e estão pagando pelo que fizeram de errado, não valeu. As pessoas só pensam naquele personagem principal. Então, por isso que se frustram, acho que muitas vezes com grande facilidade, porque esses personagens principais, às vezes, demora mais para ter uma resposta tão imediata como a gente sempre está pronto e esperando para que aconteça. O professor Lissandro fez uma provocação há poucos dias sobre isso, né, professor? Exatamente, não é? Nós temos aí, eu acho que muito mais uma questão cultural nesse ambiente, porque, infelizmente, nós temos um problema de memória curta, não é? É cultural nosso, talvez lá nas nossas origens, em algum momento da nossa Constituição, as coisas ficam por isso mesmo. O senhor não vai falar esse professor de história ali? Que tem eu já até olhei para ele aqui, né? Eu concordo. A gente tem uma dificuldade de atacar os problemas, né? E na causa do problema. Então nós criamos figuras que são responsáveis por esses problemas. E eles só representam em um momento específico da história. E é o que nós estamos vendo aí, o Eduardo Cunha hoje, que está na mídia, está sendo colocado, ele representa um modelo institucionalizado. Não, a corrupção hoje, infelizmente, eu não consigo perceber de outra forma a não ser institucionalizado. E a gente percebe movimentos e talvez a população e as próprias mídias, nesse caso se beneficiam as mídias, mas a população de uma forma segue essa corrente, porque nós temos um problema de percepção do certo e do errado, muitas vezes. Nós temos uma constituição de senso comum que a primeira informação que chega, ela é a verdade. Não se busca outras fontes. Se pega um único eixo editorial ou se pega uma única reportagem específica que muitas vezes não tem toda a verdade ali, são fatos imagináveis muitas vezes e grupos de interesse pegam aquilo como verdade. O culpado pelo processo é a figura X. Então vamos colocar essa figura em destaque e vamos tirar o foco do que realmente acontece. E a gente está vendo nos últimos tempos aí que um escândalo se sobrepõe ao outro e nós vamos migrando os focos e aquilo que passou fica
de fora do contexto. Não é? E aí nós criamos sempre uma bola de neve. Eu acho que talvez hoje, o momento atual, e nós temos tantos movimentos sociais diversos criticando e buscando posicionamento, e acredito que a maioria deles de forma errada, não é? Pedir a saída da Dilma, um movimento específico não tem esse poder, não deveria ter esse poder, mas talvez pelo canal aberto, por ter deixado aberto a expectativa da população, todos os últimos fatos que ocorreram nos últimos anos, das expectativas criadas e não atendidas, eu acho que a população acaba realmente nomeando pessoas para ser, não é, culpadas pelo fato, talvez numa ânsia de isso tornar as suas vidas melhores. Aí não é o caminho. Não é os caminhoneiros, aí não é esse o caminho. Não está na mão deles, não é o arauto da justiça. Nós teríamos que ter um outro encaminhamento. E aí nós caímos num assunto aqui, que na verdade nós nomeamos pessoas e não realmente o cerne do problema. Que na verdade aqui está até em um novo pacto federativo em algum momento. Não é? Nós temos aí uma dissociação de diversos eixos que precisam ser resolvidos. Nós temos aí já discutido aqui a questão da dívida do Estado. Alguns dizem que nós já pagamos essa dívida, não pagamos. Municípios que sofrem com a questão da saúde e da educação e não recebem os recursos do governo federal. O governo federal que investe recursos em eixos políticos e não em eixos sociais, aquilo que realmente a população precisa. E aí nós criamos um cenário que nós precisamos achar alguém para ter a culpa. E quem está lá e quem quer se manter no poder ou quer continuar no eixo que está, ele bota, não é, algumas figuras, né, no sacrifício, que é o que nós estamos vendo aí. Eu já comentei anteriormente, não é só o Cunha que está sendo investigado, traz os dados aí, o Renan Calheiros foi na mesma denúncia, mas não surgiram muitas informações. E o mesmo partido político, inclusive. E o mesmo partido. Até onde isso não é um jogo, que existe por trás para nos tirar do foco corrupção. Tenho minhas preocupações. Ufa, a análise do Lisandro foi exaustiva. Eu acho assim, que existe uma fulanização do ambiente econômico, social, político, nesse momento que representa a frustração, eu acho, da população, né? E essa frustração, ela se manifesta naquilo que é mais visível. Acho que os colegas abordaram bem a imprensa, em certo sentido, mas eu acho que isso é fruto exatamente do desencontro que existe atualmente no país, né? E essa frustração dessa perda de rumo. Então, o alvo mais próximo, aparentemente, é aquilo que é mais veiculado na mídia, que é repetido. Mas acho que isso, se for procurar, eu acho que a gente tem que buscar também, digamos assim, a desorganização partidária no Brasil hoje, né? A tal ponto que, por exemplo, nós não temos partidos de oposição ao governo com a ideologia mais ou menos definida que possa congregar um contingente maior da população. Então, eu acho que essa fulanização da política hoje representa, para mim, a perda de importância ideológica dos partidos. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, se nós tivéssemos um partido, por exemplo, o próprio PT no passado, era um partido, entre aspas, puro, né? Quer dizer, ele zelava pela moral, quer dizer, não se sabia, pelo menos enquanto o PT era oposição, não se tinha denúncias de corrupção do PT, né? E o PT batia forte no governo e ele tinha autoridade para fazer isso. E com isso ele foi congregando, né, sobretudo na classe média, um apoio bastante forte, né? Na hora que o PT levantava alguma causa, o próprio impeachment, por exemplo, né, ou incorporava, ele tinha o respaldo da população. Hoje, se a gente perguntar qual partido teria essa possibilidade de fazer um chamamento à população em torno de uma causa comum, que digamos que fosse a corrupção, né? Então, eu acho que é isso, sabe? No final das contas, é uma perda de rumos. Quer dizer, a gente vê que o governo está perdido, os partidos estão perdidos, o Congresso também está perdido, o Judiciário é muito demorado, a crise se aprofunda e a população não vê saída. Então, o sujeito sai para a rua para protestar e o alvo mais visível é aquilo que aparece mais na imprensa. Eu acho que é uma coisa simples assim, né? Na verdade, né? Que eu acho que reflete para mim uma coisa mais perigosa, que é a falta também de perspectiva, eu acho. E de credibilidade. De saída, de não enxergar a saída. Então, quer dizer, você acha que saindo o Eduardo Cunha, por exemplo, da presidência da Câmara dos Deputados, isso muda muita coisa?
Porque a gente sabe que vai ver um conchavo e vai entrar alguém mais ou menos da mesma corrente política. Então, sair à rua e reivindicar isso não vai mudar muita coisa também. E assim os outros personagens. Mas eu acho que isso é fruto desse momento histórico que a gente vive. Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa questão... Em programas anteriores, nós discutimos a questão da credibilidade das instituições, né? Que tinha saído uma determinada pesquisa e que as duas primeiras instituições no Brasil que tinham mais credibilidade eu me lembro da segunda, né? Para mim foi muito marcante, assim, que era a igreja, né? E a primeira era o Exército. Se eu não me engano, acho que a gente discutiu aqui, mas... As Forças Armadas. É verdade. Eu não vou colaborar porque isso foi na época do Michael, né? Não, mas a gente discutiu aqui, é verdade. A Larissa tem razão. Se eu não me engano, tinha as duas primeiras... E os partidos políticos eram os últimos, eu acho. O Congresso era o último, né? O Congresso era o último. Mas as duas primeiras instituições que tinham mais credibilidade no Brasil, ou era pela guerra ou era pela salvação divina, assim. Por quê? Porque se perdeu uma credibilidade na pessoa, no ser humano, né? Então, quando o professor fala assim, qual é o partido hoje que teria moral ou que teria credibilidade junto à população para fazer um chamamento e colocar em pauta a corrupção no Brasil? E não discutir, não pautar lutas isoladas ou pontuais, que muitas vezes são conduzidas pela própria mídia. Não que não existam fatos concretos, mas que aqueles momentos propiciam que seja enfocado, né, mais em determinados assuntos. E as pessoas tomam isso para si e daí elas se organizam de forma desorganizada, né? Ou se reúnem de forma desorganizada, né? E vão buscar algo que muitas vezes nem elas mesmas sabem o que, né? Mas um questionamento assim só para... Mas não parece que às vezes a indignação não é contra a causa em si, mas ela acaba com a questão de escolher um personagem, é muito mais a questão que se torna ideológica do que a temática, por exemplo, de brigar contra algo maior que seria a corrupção, porque é praticamente utópico. Acreditar que vai se findar a corrupção, ainda mais num país como o Brasil. Eu só queria complementar dizendo o seguinte, quando eu falei dos partidos, eu sei que tem outros partidos, partidos pequenos, né, mas quando eu me referi ao PT como partido de oposição, é que esses outros partidos menores, por exemplo, né, que não tem acusações de corrupção contra eles, mas eles não reuniram musculatura suficiente, entendeu, para que eles possam congregar um número maior de pessoas, né? Então, esse é o primeiro dado. Outra questão que eu acho que aí tem uma questão mais objetiva, é que dentro dessas manifestações também se escolhe, é muito comum, por exemplo, numa determinada greve, se escolher a pauta, digamos, que seja aumento de salários, né? Mas como é uma pauta muito, digamos assim, mercenária, fazendo uma leitura, né? O pessoal coloca outros elementos lá na pauta, por exemplo, pela melhoria da educação, pela não sei o quê e tudo mais, mas no final das contas se quer chegar a isso. Os caminhoneiros também eu vejo um pouco nesse sentido, entendeu? Quer dizer, para eles não ficarem só naquela questão, por que eles seriam beneficiados com a redução do diesel, com a redução dos pedágios? A população não apoiaria um movimento muito, digamos assim, focalizado numa única categoria. Então eles vão lá e buscam outros elementos. E aí eu acho que também se faz leituras, por exemplo, o governo faz uma leitura equivocada, dizendo que isso daí é uma manifestação política contra o governo. Eu acho que é mais ou menos um pouco isso, assim, de colocar alguns elementos ali dentro do rol de reivindicações para parecer que isso representa algo que é um desejo da população como um todo, quando é o desejo de uma categoria específica. Mas retornando à pergunta, até para a gente finalizar, que a gente já está com o tempo estourando esse bloco, digamos que seja alguém contra o atual partido do governo brasileiro federal, contra o PT e sai às ruas para brigar contra a corrupção. Qual é a bandeira? Vai ser a figura da presidente Dilma, a figura do ex-presidente Lula. Se for a situação contrária, vai ser o Eduardo Cunha, vai ser o Renan Calheiros, algum outro personagem. Mas a gente não vê uma bandeira ou uma preocupação de alguém que gostaria que todas essas pessoas investigadas saíssem, ou então que, em primeiro lugar, que as investigações fossem levadas numa seriedade, houvesse uma transparência para aí sim se tomar... A posição ela é muito estranha, parece que não existe uma indignação com Mas eu acho que isso é muito... Eu vejo essa manifestação, acho que a mídia está dando uma repercussão que eu acho que ela
Claro, óbvio, o transporte todo rodoviário, se trancarem estradas, queimarem pneus, isso vai realmente atrapalhar muito a população. Mas, por exemplo, nem o sindicato dos rodoviários sabe direito qual é a pauta, entendeu? E aí sim, aí misturado com os grevistas, pode ter realmente reivindicações de políticas partidárias de alguns membros, entendeu? Isso pode acontecer. Não, mas tirando a questão dos caminhoneiros, não essa pauta específica, mas as manifestações em geral, a questão da indignação com a corrupção, que o Brasil tome um rumo, e não que seja algo que satisfaça apenas a minha ideologia. Mas eu acho que as pessoas se indignam com a corrupção em geral, né? Com a pauta da corrupção, só que ela não é pauta social, pauta do coletivo, porque as lutas, historicamente, são fragmentadas. A dificuldade central hoje para a gente fazer com que a corrupção vire uma pauta de todos os movimentos, de todo o coletivo da sociedade, é justamente isso, pela nossa fragmentação das nossas lutas. As lutas não são homogêneas. Elas não são a luta dos caminhoneiros ou a luta do movimento pela luta pela moradia ou do transporte. Todas as diversas lutas, elas não conseguem se congregar. Mas isso também é uma estratégia, porque à medida que tu fragmenta, tu enfraquece. E à medida que as pessoas se reúnem, que elas conseguem dialogar e discutir juntas um rumo, elas têm muito mais força. E as pessoas não conseguem fazer isso. Eu só acho também, que assim, corrupção, por exemplo, claro que se discute a questão da política, né? Mas a corrupção, ela tem que ser vista de uma forma mais ampla, né? Ela está no dia a dia, dentro da inclusive ideia, nas pequenas atitudes. das pequenas atitudes. Então, eu acho que isso também, as pessoas não internalizam isso, né? Que elas podem estar cometendo um ato de corrupção quando, na verdade, a corrupção para ela está muito claro que é lá na política que existe. Então, eu acho que isso também é uma questão muito dessa cultura que se criou, né, ao longo da história do Brasil, e não só do Brasil, né, em vários estados mundiais aí que tem uma longa trajetória de corrupção, que não é algo que surgiu agora também, né, porque existiu corrupção em outros períodos da história brasileira, né, que muitos, claro, quiseram apagar isso, né, justamente para não deixar rastro para que fosse discutido no futuro, né. Professor Alessandro? Eu acho que talvez o principal questão a respeito disso é que nós precisamos superar esse momento. E se nós não conseguirmos atacar a causa e nos unirmos, como a professora Larissa fala, né, nos criarmos um corpo consistente, um foco claro das nossas reivindicações, nós ficarmos nomeando pessoas para serem os nossos focos, nós vamos continuar numa situação complexa e a gente vê aí, né, que o cenário cada vez mais ele fica conturbado para os próximos anos. Nós já temos aí perspectivas de 2016 sendo um ano complexo, já temos alguns estudos que dizem 2017 também, não vai ser fácil para todos, não é? Então nós precisamos de alguma maneira mudar esse nosso, sairmos desse senso comum e criarmos um senso coletivo claro e focado em achar uma solução. Professor Larissa Pereira, algo a acrescentar sobre a temática? Eu só acho que isso aí tem um lado positivo, né? Eu analisei um lado mais crítico, que é, na verdade, se isso realmente crescer e houver pressão popular contra essas pessoas, né? O caso específico do Eduardo Cunha, né? Isso pode apressar uma resolução, uma solução para esse problema, entendeu? Pode pressionar os meios legais a apressarem uma solução. Eu acho que esse seria o aspecto positivo, né? Desses movimentos. Eu acho que a gente é a individualização, né? A questão o individual, ele ainda se sobrepõe aos interesses coletivos. Isso e exatamente nessa linha da professora Larissa que foi a provocação dessa temática de debate, porque assusta hoje para quem acompanha as redes sociais, qualquer discussão ou discussão de cafezinho, a discussão política ela se torna partidária ou ideológica. E é por isso a preocupação de não se discutir uma corrupção a fundo, desde a corrupção das pequenas atitudes do dia a dia. Porque envolve educação, envolve uma série de situações que talvez aí esteja a solução real num longo prazo para o Brasil mudar um pouquinho essa concepção. Enquanto a gente discutir o problema à distância e brigar apenas pelos meus interesses, fica mais difícil brigar por uma coletividade, né, se estabelecer. Mas enfim, acho que a gente conseguiu estabelecer uma coletividade aqui na mesa do Contraponto. A gente vai para um intervalo, em seguida nós vamos falar sobre as novas regras de aposentadoria e o que essas regras impactam na economia brasileira. Já voltamos.
Ciência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. De volta com o programa Contraponto. Cheguei até a tropeçar porque a gente está fazendo alguns cálculos aqui no intervalo, calculando a aposentadoria do professor Pereira e da professora Larissa Pereira aqui, porque com as novas regras da aposentadoria divulgadas na última semana, a gente também quer falar sobre o que isso impacta na economia brasileira. E através desses cálculos, começou o bloco, eu acabei até tropeçando nas palavras, porque nos números a gente estava calculando aqui, né, professor? Vamos aposentar mais ou menos na mesma época. A regra não mudou em relação à soma de idade, de contribuição e a idade da pessoa. A soma, no caso das mulheres, tem que chegar a 85 anos, desde que o mínimo do tempo de contribuição das mulheres seja de 30 anos. E no caso dos homens, 95 anos a somatória, sendo que o mínimo do tempo de contribuição dos homens é 35 anos. Ou seja, uma pessoa com 37 anos de contribuição e 58 anos de idade pode sim se aposentar em tempo integral. Não precisa atingir os 60 anos, porém, tem que atingir o tempo de contribuição. É uma soma que, de certa forma, não são todas as pessoas que entendem com facilidade. Também tem a questão da desaposentação, né, professor Pereira, que foi revogada, que não faz mais parte da opção do brasileiro. Mas em termos de economia, professor, isso vem resolver a questão da Previdência, que hoje o rombo é grande, né? Eu acho que a curto prazo isso piora as contas da Previdência. Curto prazo. A longo prazo, não diria a longo, a médio prazo, acho que melhora a situação. Mas como o problema já vem de algum tempo e ele é premente, eu acho que foi mais uma concessão política do governo. Acho que, mais uma vez, sob pressão, a presidente Dilma não teve, digamos assim, fôlego, né, ou cacife político para poder fazer mais um veto desses. Então ela cedeu, porque a gente sabe que isso daí era uma pressão principalmente da força sindical, né, que congrega os trabalhadores. Então, para conseguir o apoio lá nas medidas do ajuste fiscal, isso passou, né? Na verdade, são dois regimes, né? A gente tem o regime atual, que tem o chamado fator previdenciário, que diminui o valor da aposentadoria lá no final, principalmente para quem não quer se aposentar mais cedo, mas agora teria essa alternativa. Essa alternativa, na verdade, não impõe limite de idade, né? Enquanto que no caso do outro, imporia. Então, por exemplo, no caso de 85 anos, se a mulher recolher, digamos, 35 anos, ela pode se aposentar com 50 anos e não com 60, que seria o limite da aposentadoria agora, né? Então, claro, se ela se aposentar mais cedo, isso daí vai ter uma pressão maior sobre o caixa da Previdência. Então, a gente pode imaginar isso. Mas isso só vai até 2018, né? Aí, depois de 2018, há digamos, uma faixa gradual até chegar em 2027. Quando chegar em 2027, vai ser 90 e 100. Né? Aí então já vai ficar, principalmente, a ideia é essa, né? Que em função da longevidade da população, né? As pessoas estão vivendo mais, isso é claro. Até tinha uma pergunta para a mesa, né? Sim. A longevidade das mulheres não é marca dos homens? Pois é, isso é outra coisa.
Isso é outra coisa, a longevidade da mulher é maior do que os homens. Senhor Macário, se o senhor provocar, eu vou pedir para cancelar aqui. Mas aí, sou eu aqui. daí nós vamos entrar no outro terreno, né, que seria aquele, digamos assim, o machismo às avessas, né? Nesse caso é o machismo às avessas. Porque fica aquela, então o homem é cavalheiro e tal, antes pagava a entrada do cinema, essas coisas, aos poucos já está dividindo a entrada do cinema, daqui a pouco tem que dividir a previdência também. Mas essa daí por enquanto não tem acordo, né? Mas então o interessante é isso, que vai cada vez mais. Mas respondendo a pergunta, né, isso realmente vai haver mais uma sobrecarga no caixa da Previdência, né, a curto prazo, e não vai solucionar o problema. Né, não vai solucionar. Claro que quando chegar no 100, aí vai solucionar, porque eu acho que o cálculo é bastante... Mas quem garante, por exemplo, que no meio do caminho isso não vai ser mudado de novo? Né? Porque vai entrar um outro governo, assim como esse governo precisa de apoio, e de base parlamentar, etc., e fez essa concessão, quer dizer, se largar a bomba para os próximos governos, vai chegar um que também vai ter que fazer concessões, porque senão não se mantém. E eu tenho defendido aqui uma coisa que já acontece no setor público, na universidade, por exemplo, que é pagar a previdência mesmo aposentado, pagar a vida inteira. Eu acho que isso seria uma maneira, eu acho que também, nós estávamos conversando aqui, se a pessoa pagar a previdência a vida inteira, pode até se aposentar mais cedo e usufruir mais tempo de vida, né? Do que chegar, porque esse processo de idade, ele vai chegar, para fazer 100, por exemplo, o indivíduo ele pode se aposentar com 60 anos, mas ele vai ter que contribuir 40 anos, né? Quer dizer, já não é uma diferença, mas que ao longo do tempo é 5%. Vai ter que começar a contribuir aos 20. Pois vai ter que começar a contribuir menos. Então, eu acho que o ideal seria, do ponto de vista, já funciona isso. Mas isso mais para o servidor público, isso, né? Para o servidor público, claro. E todas essas mudanças, eu acho que é bom chamar a atenção. É só da Previdência Privada. A Previdência do setor público não se alterou. A Previdência Privada. Mas que a Previdência Privada é que é pelo número de pessoas que é atendida, né? Então, eu acho que isso seria uma solução, porque a gente ficar sempre torcendo do governo X que vai mudar e que a Previdência vai quebrar, porque o grande problema hoje é que o número de pessoas que estão na ativa vão se reduzindo em relação àqueles inativos, que se aposentam, porque é natural, a população brasileira está envelhecendo. Aliás, o fenômeno já aconteceu na Europa e em outros países também. E lá, até hoje também, eles têm problemas na Previdência lá, né? A gente viu na Grécia recentemente. Então, eu vejo uma solução, a única solução seria essa, é não reduzir o número de pessoas que contribuem para a Previdência. E o único jeito é fazer com que aqueles que se aposentarem continuem pagando a Previdência. Olha, eu acho que continuar pagando 11% da Previdência não seria um desastre. Eu acho que seria uma coisa muito mais racional e prática do que ficar fazendo toda hora mudanças, aumentando a idade mínima, isso e aquilo, fator previdenciário, etc., que é uma complicação. Mas aí a gente vai entrar na questão da questão dos interesses, né? Novamente, interesses de um partido ou de quem está na situação, né? Utiliza também desses mecanismos como uma forma de barganha, né? Em determinados casos ou em determinados momentos. Mas uma questão, né, a questão da questão de gênero, de novo, né, ela sempre é muito recorrente nessa mesa, repleta de homens, né. Mas, professora, foi apenas uma reflexão que me veio assim, instantaneamente. Muito interessante, né. Né, porque eu defendo, inclusive, essa questão do gênero, da questão das lutas das mulheres, da luta dos homossexuais, defendo muito essas questões, e eu acho que isso, né, tem que ser pensado, né, porque é notório, né, que o número de mulheres que chegam mais próximo aos 100 anos é maior que o número de homens. Eu não sei se é por uma questão biológica ou por uma questão, enfim, da vivência mesmo, né, do estresse, de tudo aquilo que leva, né, os homens a falecerem antes, na sua maioria, num cômputo geral. Né? Mas claro que e aí, quando se faz esse tipo de questão, se coloca a questão de gênero presente. Né? Por isso que me veio esse pensamento assim. E é uma questão que realmente eu acho que é de se refletir, é de se pensar sobre por que as mulheres têm, nesta única política, né, uma vantagenzinha, ou nem sei se seria vantagem, né, mas um plus, né? Então é interessante. Tem agora, uma pesquisa... Eu não quero provocar, mas tem coisas piores. Vamos lá para o setor público, né? No setor público, por exemplo, a gente tem que eu acho que, não sei como me expressar, mas, por exemplo, filhas de militares
né, que ganham pensão, filhas de militares, vale mesmo para a Brigada Militar também, né, que elas, eu sei que mudou, né, um pouco isso daí, mas ainda existe, e tem as remanescentes, que elas ganham pensão até morrer, só pelo simples motivo que o pai era militar, desde que elas não constituam, não casem. Isso, né? Não casem. Pode ter filhos e tudo mais, né? Mas união estável, união estável, né? Então, isso é um outro exemplo, né? Que eu acho que aí, digamos, é um exagero, né? Não, que são realmente questões que do meu ponto de vista, e assim, uma questão muito pessoal mesmo, deveriam ser revistas, né? Pessoas que estão em plena capacidade física e mental de produzir, de trabalhar, né? Acabam, por vezes, se beneficiando desse tipo de legislação, né? Desses moldes de legislação e não contribuindo, né? Para este coletivo que a gente... O grande problema é o que acho que o Lisandro, que falou antes de começar, o número de pessoas que não contribuem, porque tem muita gente que entrou na Previdência e o que pesa bastante não sou contra isso, né, do ponto de vista de reduzir a desigualdade social, mas do ponto de vista da Previdência, que é o pessoal das aposentadorias rurais, que foram incluídas com a Constituição de 88 nesse ponto. Nesse aspecto. E vários outros que entram nesse processo que não contribuem. Então, o grande problema é esse. Porque a Previdência deveria funcionar como um cálculo matemático, é uma questão atuarial, entendeu? O sujeito recolheu tantos anos, devia se fazer o cálculo da vida ainda que ele vai ter e teria que fechar o cálculo. A Previdência não poderia ser deficitária. Então, essa questão da utilização política da Previdência que resulta nisso. Como, de novo, agora eu acho que uma utilização política, porque eu estava pensando, é um contrassenso essa aprovação, justamente quando o governo quer ajustar suas contas, tem um ajuste fiscal, e a gente sabe que entre as contas mais deficitárias, uma delas é a Previdência, saúde, Previdência, etc. Né? O rombo da Previdência só é menor do que o dos juros. Só é menor do que os juros. Então, e vai aumentar mais ainda, porque agora, por exemplo, antes, o homem, por exemplo, teria que ter no mínimo 65 anos para se aposentar. Né? E, por exemplo, agora ele pode... agora com 60 anos e 25 anos de contribuição, o homem é 95, né? 95. Atualmente e 35 de contribuição. Mas, por exemplo, ele pode se aposentar com 60 anos e não com 65. Né? 35 anos de contribuição mais 60 anos. E antes era 65. A mulher é a mesma coisa, ela pode se aposentar antes, com menos tempo, inclusive, de contribuição. Né? Então, aí é que não fecha esse cálculo. Quer dizer, a coisa cada vez vai aumentar mais e mais. Mas uma questão assim, a importância da pesquisa aí, né? Em que dados, em que informações eles propuseram essas alterações, né? Porque se tivesse feito uma pesquisa, porque eu sei que tem uma... Essa proposta não é do governo, só queria dizer isso. Essa proposta, até onde eu sei, é do Paulinho da Força Sindical. Foi ele que conseguiu um número X de parlamentares e aprovou isso na Câmara dos Deputados, e aí o Senado, claro, de uma forma populista, também não quis derrubar e a coisa estourou no colo da Dilma, como sempre. Eu acho que é uma questão, talvez, de querer resolver o problema. Na verdade, todas as alternativas que foram criadas nas últimas décadas não são alternativas para a solução. Nós teríamos condição hoje tecnológica e até política para resolver o problema. Pois é, mas só queria chamar a atenção isso, que isso não partiu do governo e não é para resolver o problema, é para aumentar o problema. Certamente, a proposta é para aumentar. Por que não se constitui como por exemplo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Que cada profissional que contribui tem a sua conta individual. Por que os recursos têm que cair numa conta coletiva? Por que o Lissandro não pode saber lá com 50 anos de vida e 30 de contribuição, se ele quer se aposentar, ok, eu contribuí, eu tenho um valor X, bom, com esse valor eu vou ter uma aposentadoria de um salário mínimo. Não há dar a escolha para a pessoa. Hoje nós não temos essa escolha, nós ficamos fechados num pacote comum, e nós não conseguimos ter a diversidade. Eu acho que nós teríamos soluções muito mais compatíveis com a nossa realidade. E aí nós temos lá, o Lissandro contribuiu com tanto, ele tem recursos, como é a previdência privada, através de instituições financeiras, os planos de previdência privada que eu posso fazer, eu vou juntar um recurso e no final eu decido, não é? Por quanto tempo eu quero receber e qual é o valor que eu quero receber.
ou se eu quero sacar todos os valores de lá, claro que no caso da pública nós não teríamos essa possibilidade de sacar tudo, mas ficaria muito mais coerente, muito mais justo. E talvez a gente resolveria diversos problemas sociais. Talvez nós não criaríamos mais problemas do que nós estamos criando, que é a insegurança agora de nós conseguirmos manter a aposentadoria. É a insegurança de nós nos aposentarmos e nós não conseguirmos manter o poder aquisitivo de quem está aposentado, porque nós nunca repassamos o valor integral da correção do salário mínimo para a aposentadoria, porque nós temos um modelo que não traz esse recurso. É uma questão matemática muito simples, atuária, não é de nós termos lá e querermos resolver, mas nós não temos esse pré-requisito, digamos assim, com quem detém o poder de resolver. E aí nós ficamos numa situação atual, que é o cenário que, infelizmente, não é? Aqueles que realmente têm interesse em se aposentar em algum momento vão ter que criar caminhos alternativos. Só se focar na aposentadoria tradicional não é um caminho, porque provavelmente vai mudar mais à frente. Você vê que a grande maioria da população ganha até 2 salários mínimos, né? Então isso fica praticamente inviável de fazer uma outra alternativa, de constituir um fundo para aplicação e tal. Para os salários mais altos isso é viável, tanto que já existe no setor público, se aposenta com 10 salários de referência, né, que dá em torno de, eu acho, de R$4.000, mais ou menos assim. Mesmo que ganhe mais, ele tem que contribuir para uma previdência privada. Isso já está acontecendo nos maiores salários, mas os menores salários, a gente sabe que, eu acho que 60% da população por aí ganha até 2 salários mínimos ou 2 salários mínimos e meio, né? Então realmente fica difícil, e acho que seria justo um certo subsídio do governo, mas também poderia haver uma reorganização da Previdência, isso é claro. E aquela questão de que o valor real que tu vai receber, ele refere-se, quando ele fala, tendo tempo de contribuição e idade, né, somando as duas e chegando a 85 ou a 90, né, os homens. 95. 95 os homens. O valor que tu vai receber é o valor integral, mas o valor integral refere-se também ao recurso que tu contribuiu, né? Tu contribuiu. Se tu contribuiu menos, vai ser feita uma média dos últimos 5 anos, eu acho. Dos últimos 5 anos. Geralmente na legislação anterior dos últimos 5 anos. E sobre isso aí se aplica o tal fator previdenciário, que aí rebaixa o valor da aposentadoria. Entendeu? Aí tu não vai te aposentar com salário integral, na legislação atual. Com essa nova legislação, se cumprir a regra de chegar as mulheres a 85, a idade mais tempo de contribuição, se aposentaria integral. Com o teto né? Com o salário que tu ganha. No caso, no máximo, até 10 salários de referência na Previdência Privada. Sr. Macari, para a gente finalizar o bloco? Não, acho que a discussão é mais ou menos por aí, né? O meu cálculo está muito longe ainda de ser de chegar. Mas eu tava vai mudar certamente até isso lá. É uma felicidade. Vai mudar certamente até lá. Então... Eu fiz algum cálculo aqui durante a conversa que eu fiquei pensando de ai, mas enfim. Mas eu acho que é isso, não tem nada a agregar mais. Maravilha, professor Pereira? Não, eu acho que se tiver algum esclarecimento, mas assim que... Hoje a gente não vai conseguir debater aquela questão tu falou da desaposentadoria, né? Sim, eu acho que só para o telespectador não ficar na dúvida. Realmente isso aí a Dilma vetou, a desaposentadoria, que seria a pessoa se aposentar, depois arranjar um outro emprego, continuar trabalhando e depois pedir a Previdência, recalcular de novo. Né? Isso alguns juízes tinham dado parecer favorável, tal. Isso foi vetado. Aquela questão das desonerações a gente pode trazer na próxima pauta, que caberia em relação a rombo nessa temática. Exatamente. Eu achei muito interessante esses dados sobre desonerações fiscais, sobretudo no governo Dilma, né, que dá uma quantia de 300 bilhões de reais praticamente. Então, se a gente comparar com outras despesas, inclusive da Previdência, então por que desonerar as empresas, por exemplo, e não né, transferir, digamos, para a Previdência e reduzir o déficit da Previdência? Porque o déficit da Previdência também tem essa função, né, alarmista, né, de aumentar o impacto do déficit do governo. Né? Maravilha. Mas a gente pode trazer esse assunto tranquilamente no próximo programa, não sobrou tempo neste bloco, porque a gente ainda tem contraponto, tem o terceiro bloco que vai falar sobre os recursos tecnológicos no futebol para reduzir os prejuízos com os erros de arbitragem. Já voltamos. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso,
Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! O último bloco do programa Contraponto, agora falando sobre a utilização dos recursos tecnológicos para reduzir os possíveis prejuízos com os erros de arbitragem, com os nossos professores aqui do Centro Universitário Franciscano. A gente teve um caso muito específico na última rodada agora do Campeonato Brasileiro, em que um juiz anulou um pênalti que ele mesmo havia marcado, havia expulsado o zagueiro no jogo entre Atlético Mineiro e Figueirense, e o quarto árbitro falou para ele que a bola não teria batido na mão, bateu no estômago, só que surgiu uma discussão que provavelmente existe uma possibilidade que essa informação tenha chegado para o quarto árbitro através do recurso tecnológico, recurso este que a FIFA proíbe. Se fosse comprovada tal teoria, o jogo seria anulado. Mas quantos campeonatos e quantos jogos já tiveram erros de arbitragem que trouxeram, sim, grandes prejuízos e graves prejuízos para alguns clubes, com erro simples que poderia ser corrigido com recurso de arbitragem. Uhum. Não, sem dúvida, né? Posso começar? Não sei. Claro. Assim, até eu não acompanhei esse jogo Atlético Mineiro, mas vi o lance e de fato, assim, o tempo que se perdeu discutindo o lance, talvez se tivesse o uso do recurso eletrônico ali, seria muito mais rápido, muito mais simples, muito mais honesto e não deixaria dúvida no ar. Porque quem não estava acompanhando pela televisão, e realmente não foi pênalti, né? Quem estava no estádio, por exemplo, sem a televisão no celular, ficou na dúvida. Né? Ficou na dúvida e foi tirar a dúvida só posteriormente. Então, a questão é que às vezes se perde muito tempo discutindo lances como esse, e não, esse é um caso bem sério, porque ficou muito tempo parado o jogo. Né? E se falar, se inserir o recurso tecnológico, o jogo vai ficar muito extenso, vai ficar tipo futebol americano, aqueles jogos intermináveis de 4 horas, né? Eu acho que tem que se criar uma estratégia, né, justamente de inovação, né? E já falamos sobre isso aqui em outros programas, né? Essa é uma pauta que, né, ela volta, porque continua-se acontecendo as mesmas questões, mas não se faz nada para que se evolua. Então, se pensarmos as regras do futebol, elas foram se transformando desde o seu surgimento das normas lá no século XIX. Né? A regra do impedimento, por exemplo, foi inserida lá, justamente para evitar a lógica ofensivista. O sujeito ficava sempre na banheira, só esperando lá. Então criou a regra do impedimento justamente para fazer o quê? Para o sujeito para não ficar 5 lá no ataque, 10 lá no ataque e ninguém lá na defesa. Então criou-se a regra justamente para transformar a forma de jogar futebol. Então a regra do impedimento continua sendo um problema. Se tornou um problema, né? Porque se erra muito, é muito difícil né, conseguir marcar com precisão lances, né, às vezes de 1 centímetro, 2 centímetros, né, de diferença. Então, eu sou muito a favor, né, nos últimos tempos, uma política de transformação de investimento, principalmente em campeonatos de Série A, que é uma outra questão, que tem muito dinheiro envolvido, os estádios, eles além de ter bom gramado, bom acesso aos torcedores, eles têm que trazer uma certa legitimidade, né? Evitar que possibilidades de discussão de resultado fiquem, né, como ficam ainda hoje, né, na mesa de bar ou discutindo fora do estádio. Porque a discussão tem que ser do jogo em si, não se o juiz favoreceu A ou B ou C.
Então, eu acho que outros esportes utilizam muito bem esses recursos. Claro que são esportes com uma dimensão menor, como o tênis, por exemplo, ou mesmo o vôlei, mas o futebol americano faz uso muito bem disso e eu acho que uma política parecida poderia ser pensada assim para o futebol mundial, que não americano. Tu falaste do campeonato brasileiro, só um dado histórico, a Copa de 66, o gol na Inglaterra, a bola que não entrou, e depois a Copa de 86, o gol do Maradona de mão, são dois exemplos, duas finais de Copa do Mundo que mudam todo o contexto do jogo. O lance do Maradona foi nas quartas, mas mudaria. Aliás, exato, Inglaterra e Argentina. Mudaria totalmente, né? Não, eu só queria dizer que essa interrupção, por exemplo, do jogo, quando está muito calor, não há uma interrupção por alguns minutos? Inseriu isso. Inseriu isso, né? Quase que informalmente, né? No caso aqui do Brasil. Isso, ninguém reclamou, isso não atrapalha o jogo, pelo contrário, melhora, né, o jogo. Então, uma interrupção em cada tempo, por exemplo, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Porque os estádios estão mais confortáveis. Então, tu vai no estádio, tu vê o jogo, mas tu tem toda uma logística de bares, né, que os estádios do Brasil eu até acho, não sei se tu concorda comigo, mas para quem gosta de futebol, até o jogo é curto demais, parece que termina muito rápido, né? Porque tu vai para ver ali... Quando vê, já acabou, né? Porque tem tanta a expressão da sua Larissa não é... Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Não precisa nem dizer o que ela pensou quando o senhor Pereira falou que dura. Futebol parece que... Mas é que... Principalmente para quem está perdendo, né? Para quem está perdendo, então... Mas talvez não precisaria nem essa interrupção. Poderia ter um diretor de imagens que auxiliaria a arbitragem e dizer, foi pênalti. Pois é, mas aí que tu falou, é a FIFA, entendeu? É a FIFA. Pode ser que agora, com essa... como é que chama? Devassa que está acontecendo lá na FIFA, todo mundo caindo e não sei o quê, essa organização se transforme em algo mais moderno, no mínimo, né? Para não dizer com mais honestidade nas suas ações. Transparente. Mais transparente e tal. E que isso vai ter que contaminar também aqui a CBF, que é outra caixa preta que tem que abrir. Eu acho que com isso, mas primeiro tem que ser a FIFA, né? Porque todo o futebol mundial está legislado pela FIFA, né? E essa posição deles, até onde eu sei, né, a CBF queria fazer um teste agora de usar recurso eletrônico e a FIFA proibiu. Mas o esporte sai perdendo bastante, né, professor Alessandro? Claro, não é? Infelizmente tem diversos torcedores que muitas vezes se desiludem, não é? Porque tu vê todo o investimento que o clube faz, o sócio coloca os seus recursos todo mês lá como uma forma de incentivo, buscando ganhar títulos e muitas vezes tu vê tudo isso ir por água abaixo porque teve um erro que poderia ser evitado. E eu acho que aí nós temos que pesar, eu acho que hoje a inovação que nós conseguimos construir nos diversos setores, ela pode ser colocada para o uso, né, no futebol, e eu acho que é determinante isso hoje até para a sustentabilidade do próprio futebol em si. Não é? A gente sabe que tem diversos valores financeiros. Tenham recursos que não sejam só tecnológicos. Eu acho que existe muita autoridade em cima do árbitro hoje. Pois é isso. Ele decide, ele erra. Mas digamos que nós tivéssemos 3 árbitros, né? Não aqueles da linha de fundo que colocaram que não adiantou de nada. Mas se tivéssemos 3 árbitros, que os bandeirinhas também tivessem essa autoridade e na hora eles votassem, entendeu? 2 contra 1, a marcação seria mudada, por exemplo. Eu acho que é possível fazer isso, porque hoje o juiz também, ele usa uma certa arrogância para marcar os lances, porque depende dele, exclusivamente dele marcar ou não marcar um pênalti, por exemplo. É muito poder, porque isso decide uma partida. É muita coisa em jogo. Então eu acho que teria que democratizar mais as decisões dentro do campo. E a arbitragem, como é que ela se posiciona a respeito disso? É uma boa pergunta, né? Eles defendem a profissionalização dos árbitros. Isso sim. A bandeira deles é bem ampla, assim, mas não existe um consenso em relação a isso. Uns defendem, outros são mais conservadores. Aliás, a própria imprensa, tem muitos colegas nossos que são bastante conservadores quanto a isso, pregando uma questão do romantismo, que isso vai tirar a magia, porque a graça é a discussão, só que a discussão acaba sendo sobre a arbitragem, não sobre o esporte, né? Isso. E acaba, às vezes, levando casos de violência, né? Muitas vezes, na comemoração de um título, é questionado porque acha que foi, de alguma forma, manipulado em favor de terceiros. Mas a arbitragem, tira o foco. Ela não é profissional. Em que sentido ela não é profissional? O árbitro, ele passa numa prova, ele tem toda uma questão de avaliação, mas como que funciona? Ele tem uma outra carreira, ele tem uma outra profissão e ele é pago para estar naquele jogo. Ele é escalado, existe um sorteio, por exemplo, o jogo do domingo vai ser o Anderson Daronco de Santa Maria.
O Anderson Daronco tranquilamente pode ter uma outra profissão durante a semana, no domingo ele vai até o estádio, tem que estar apto fisicamente e tecnicamente, passar nas provas e estar lá. Não é o caso do Daronco, né, que agora ele só está, né, enquanto árbitro, né? Ele, sim, não, eu só dei um exemplo que ele poderia ter uma outra profissão, mas nesse momento ele só, né? Só. No sentido de... Mas há casos de muitos árbitros que tem o Djalma Beltrame, que apitou o Grêmio Náutico uma vez, ele é delegado, né? É policial do Rio de Janeiro. Então, é um exemplo de quem exerce uma profissão durante a semana. No caso ele pode errar e ainda prender o sujeito ainda. Esse tem mais poder do que a média. Só acho também assim, que essa questão, né? Isso tem que se normatizar. Claro, tu pode colocar tecnologia, tu pode colocar esse árbitro de televisão, que alguns chamam assim também, né? Mas tem que normatizar. Não é, por exemplo, assim, o televisão vai ficar pitando no ouvido do que está no campo. Não. Assim, lances duvidosos e que, por exemplo, o treinador, né, solicita a revisão, aí se revisa. Solicita o tempo. E se cria uma normativa, né, que dê um número X de revisões. Né, que é o que acontece que é o futebol americano. Eu até acho que essa parada técnica é interessante, até pelo próprio jogo mesmo, porque às vezes o treinador precisa desesperadamente falar com o jogador, porque alguma coisa está errada dentro do campo, e tem que esperar o intervalo para dar. E é muito comum depois o time voltar completamente transformado tecnicamente no segundo tempo, organizado de uma forma diferente, porque o treinador viu o erro. Por que ele não poderia fazer isso durante o decorrer do jogo? Mas isso é interessante ver o treinador lá na beira do campo, né? Mas aí, claro, mas não é linguagem dos sinais, hoje o pessoal já faz assim para não interpretar. Só que, claro, isso aí vai entrar, além da questão da FIFA, tem a questão das emissoras de televisão que compram os direitos para transmitir. Então, é por isso que às vezes eu acho que, assim, que é muito mais complexo isso, né? Sim, mas tem envolvidos e valores financeiros envolvidos. Mas a estrutura já está ali. Sim, mas poderia... Sim. Mas é uma coisa de 5 minutos de parada no máximo. Infelizmente, nosso tempo está estourado e a gente não pode passar de 1 hora, mas só quem faz a transmissão nos telões dos estádios hoje em nada tem a ver com as equipes de televisão da transmissão dos jogos. Então, poderia ser, por exemplo, a equipe, cada estádio que é responsável, cada clube da casa. Claro. Não sei, sugestões, né, professor? Mas essa é uma temática que a gente pode voltar a debater tranquilamente, assim como as demais. Infelizmente, o nosso programa Contraponto chega ao fim. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Mande sua sugestão de pauta para o nosso e-mail tvunifra@unifra.br. Acompanhe a nossa programação no YouTube, no nosso canal Unifra Online, e entre em contato conosco também pela página do Facebook da TV Unifra. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau.